Você já parou para se perguntar o que aconteceria se todo mundo resolvesse sacar o seu dinheiro nos bancos em um mesmo momento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Para responder o que de fato aconteceria se todas as pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, fossem ao seu banco sacar o seu dinheiro, a gente precisa entender a natureza da atividade bancária, como é que ela funciona. Para isso, a gente tem que entender algo que para algumas pessoas é óbvio e para outras é bem surpreendente. Os bancos, eles emprestam mais dinheiro do que aquilo que eles possuem. Como assim? Suponhamos aqui, nesse exemplo, que uma pessoa aqui ela deposita 1 milhão no banco X. Esse banco X, o que a gente pensaria em um primeiro momento é, bom, está entrando 1 milhão, então ele pode emprestar até 1 milhão, mas ele provavelmente vai emprestar um pouco menos para ter uma garantia. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que o banco X, ele não empresta apenas 1 milhão, mas ele empresta mais de 1 milhão, empresta umas 3 vezes a mais do que o que ele possui. Através do quê? Através de crédito, por exemplo, cartão de crédito, financiamentos. Então ele vai emprestando dinheiro. No exemplo, ele emprestaria mais ou menos 3 milhões aqui. Então esse exemplo nos mostra que um banco ele empresta bem mais do que aquilo que ele possui. E se uma pessoa, então se todas as pessoas desse banco específico fossem lá e pedissem um saque em dinheiro desse banco, o que aconteceria? Evidentemente, o banco não teria todo o dinheiro para devolver, para honrar com a solicitação de saque. O banco ele ia quebrar praticamente, daí teriam alguns efeitos relacionados à pessoa, a gente entraria no fundo garantidor de crédito, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. O que importa para a gente aqui é que se todo mundo de um banco fosse lá pedir saque no banco, então o banco tenderia a quebrar, a falir. Isso acontece não só com um banco, mas com todos os bancos são assim. Então, esse exemplo que a gente viu, vamos multiplicar ele por todos os bancos basicamente que a gente tem no país. Então, tem várias atividades, todos os dias, na verdade, tem essa questão de estar entrando dinheiro no banco, o banco emprestando muito mais dinheiro do que aquilo que ele possui. Tem vários bancos no país, claro, tem os maiores, os menores. E se todo mundo fosse no seu respectivo banco sacar o seu dinheiro, os bancos não têm todo o dinheiro que prometem ter. Através do efeito multiplicador de crédito, na verdade, os bancos eles vão emprestando muito mais, vão fazendo multiplicar o dinheiro que tem em circulação e vão criando cada vez mais moeda, fazendo com que esses efeitos vão se multiplicando cada vez mais, gerando uma discrepância cada vez maior em relação ao que eles prometem ter e em relação ao que eles têm de fato. Mas o que aconteceria se ocorresse de fato isso que eu falei? O que aconteceria se de fato todo mundo fosse lá em um banco e pedisse o saque? Eu já falei que o banco iria quebrar, mas quais seriam os efeitos para as pessoas em específico? Bom, para as pessoas, caso isso ocorra, aí vai depender do quanto de dinheiro a pessoa tinha. A grande maioria das aplicações bancárias no Brasil estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que ele cobre perdas de até 250 mil em determinada instituição e, no geral, nas instituições como gerais, de até 1 milhão a perda financeira. Então, se a pessoa tinha menos de 250 mil em um banco, por exemplo, e o banco quebra, aí o Fundo Garantidor de Crédito, que é formado por bancos, vai lá e ressarce essa pessoa. Se ela tinha mais, então o que passa de 250 mil, ela vai acabar perdendo. Esse é o feito para as pessoas em questão. É simples, a gente tem que ver o Fundo Garantidor de Crédito. Mas tem efeitos para a economia como um todo. E esses efeitos são mais complexos e a gente não pode fugir de falar deles. Para isso, a gente tem que entender que os bancos, eles não emprestam só para pessoas, por exemplo. Eles emprestam também para bancos. Então, bancos pegam sim dinheiro emprestado de outros bancos. Vamos ver essa cadeia bancária aqui,
que a gente tem 6 bancos, 5 bancos grandes e um pequenininho. E dá para ver que todos os bancos pegam dinheiro emprestado e vão emprestando dinheiro para outros bancos. É assim que funciona o nosso sistema interbancário. O governo ainda tem papel nisso, que ele também pode emprestar ou pegar dinheiro emprestado dos bancos. Então, a gente tem uma complexa cadeia bancária, que quando o banco quebra, não é só ele que pode ser afetado, nem as pessoas, mas também toda a cadeia em questão. Vamos supor nesse exemplo que o banquinho aqui, que agora está circulado em azul, suponhamos que esse banquinho ele quebre. Bom, vocês percebam aqui que o banquinho ele pegou dinheiro emprestado de 2 bancos, tá? Dos 2 bancos que estão perto dele, que agora está um X em cima da seta. Por que está esse X? Porque agora esses bancos eles não vão mais receber o dinheiro que eles tinham emprestado para o banquinho, porque o banquinho quebrou. Então os bancos não recebem esse dinheiro de volta. Para eles é ruim? Sim, para eles é ruim, porque evidentemente eles emprestaram esperando receber mais dinheiro, não perder todo esse dinheiro. Então para esses bancos acaba sendo bastante ruim. Mas isso vai quebrar esses bancos? Não, porque é um banquinho, um banco pequeno, pegou pouco dinheiro emprestado, prejudica os bancos, só que não os quebra. Então, fica por aí, por exemplo. E para explicar melhor, vamos para a próxima imagem, que esses 2 bancos que agora não vão receber o dinheiro do banco pequeno, eles não vão quebrar até porque eles ainda têm crédito contra os bancos. Eles foram emprestando ao longo do tempo para outros bancos também. Bancos grandes, que têm muito mais valor a ser pago para esses bancos em questão do que o banquinho pequeno. Então, esse dinheiro vai ser suficiente para compensar aquelas perdas. Vocês veem que o dinheiro que é devido para esses bancos que eu falei até está circulado em azul. Então, deixam de receber dos banquinhos pequenos, mas recebem o que tem direito dos bancos grandes. Ok, mas e se um banco grande ele quebra? Aí que a gente tem problemas nessa cadeia de empréstimos bancários. Por quê? Porque suponhamos que esse banco que agora está com X na frente, ele quebra. Ele é uma grande instituição bancária nesse exemplo. Ele pega dinheiro emprestado, empresta dinheiro, mas se ele quebra, então ele não vai poder pagar de volta o dinheiro que ele havia pego emprestado. E se ele não paga, vamos supor aqui que essa instituição, uma instituição aqui do lado dele, havia emprestado dinheiro para ele. Agora, esses 2x que estão em cima do dinheirinho aqui, que havia sido emprestado para a instituição que quebrou, esse dinheiro não vai ser pago de volta. Então a instituição que quebrou não vai conseguir pagar novamente, não vai conseguir pagar de volta o dinheiro. Isso vai prejudicar e muito as contas do banco que havia pego o dinheiro emprestado dessa instituição que agora quebrou. E a gente precisa saber que essa instituição que agora não vai receber o valor que lhe era devido, talvez não consiga pagar o valor que deve para outros bancos. Então a gente vai vendo esse X em cima de dinheiro se multiplicarem. Porque quanto mais bancos forem inadimplentes, isso vai gerando outras inadimplências. Se um banco não recebe grande valor do que lhe era devido, talvez não consiga pagar grandes valores que ele devia também. Então a gente vê uma série de inadimplências aqui, banco que agora não recebe, acaba não pagando, e esse banco que não recebe também pode acabar sendo inadimplente. No final das contas, se as grandes instituições financeiras começarem a ser inadimplentes umas com as outras, a gente pode acabar tendo uma queda em cadeia de bancos, de instituições bancárias, porque elas já operam muito alavancadas. Então elas emprestam muito mais dinheiro do que aquilo que elas possuem, elas têm que receber grandes valores que lhes são devidos. Por quê? Porque se elas não recebem, então elas ficam com uma proporção ainda pior do que elas possuem e do que elas devem. E se chega ao mercado, se chega a informação ao público em questão, que o banco está passando por dificuldades financeiras, não recebeu um grande valor, as pessoas que possuem contas nos bancos podem até se assustar e correr para sacar esse dinheiro. E isso sim que pode acabar quebrando o banco em questão, piorando muito essa situação. Bom, e se isso ocorre? Se ocorre essa grande corrida aos bancos, e se cada banco vai quebrando, pode sim gerar a quebra em cadeia que a gente acabou de ver. E se gera essa quebra em cadeia,
Então, a gente tem consequências bem ruins. Uma delas é aquela questão inicial do fundo garantidor de crédito. Lembra que quando um banco quebra, se você tinha até 250 mil no banco, você é ressarcido pelo fundo garantidor de crédito. Até 250 mil, claro. Só que o fundo garantidor de crédito, ele é composto por bancos que o financiam, vão depositando lá um valor mensal proporcionalmente ao seu tamanho. Então, os maiores bancos que mantêm com maior valor o fundo garantidor de crédito. Se os grandes bancos do país, do Brasil, quebram, então o fundo garantidor de crédito vai acabar quebrando também. E você, mesmo que tinha um valor garantido pelo fundo garantidor de crédito, você pode acabar quebrando, porque o fundo garantidor de crédito em si vai acabar sendo inadimplente, indo à falência. Isso ocorreu já lá nos Estados Unidos, lá em 2008, na crise da bolha imobiliária, quando o fundo garantidor de crédito de lá quebrou. Isso representa coisas horríveis e uma desconfiança total no sistema financeiro e bancário do país em questão. E, evidentemente, o governo ele não quer que isso ocorra. Afinal de contas, os bancos são muito importantes para a sua política monetária e também para o desenvolvimento de determinados negócios, porque muitos empresários pegam dinheiro emprestado com bancos. Inclusive, o próprio governo pega dinheiro emprestado com os bancos. Então, o governo não quer que ocorra essa quebra generalizada de bancos. O que o governo ele então pode fazer? Quais são as opções do governo, mais especificamente do Banco Central do Brasil? Bom, a gente pode ver aqui que uma das opções é a elevação da taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros e ela, basicamente, é a base para a remuneração de determinadas aplicações em renda fixa. Quanto menor é a Selic, menor é a remuneração da renda fixa como um todo, de títulos de renda fixa, como CDBs, até mesmo a poupança. E quanto maior é a Selic, maior é essa remuneração através das aplicações na renda fixa. Se a Selic está muito baixa, e isso é um incentivo para as pessoas, visando não perder dinheiro para a inflação, investirem o seu dinheiro até gastarem também. Por quê? Porque também o custo de você pegar crédito com bancos, ele está mais barato. Basicamente, o crédito está mais barato, as pessoas aproveitam isso para consumir. Se a Selic está mais alta, então é um incentivo maior para as pessoas pouparem dinheiro, guardarem alguma aplicação de renda fixa, até nos próprios títulos públicos federais, para que o dinheiro ele renda mais. Afinal de contas, o dinheiro está rendendo mais. E se a Selic está mais alta, é um incentivo até para pessoas guardarem mais em bancos também. Se as pessoas guardam mais em bancos e não retiram tanto dinheiro, isso acabaria aliviando um pouco essa situação dos bancos, porque reduziria essa corrida por saques. Outra possibilidade seria a compra de títulos públicos federais por parte do governo. E quando o governo, mais especificamente o Banco Central do Brasil, que é uma autarquia federal, vai lá e compra títulos públicos federais, compra dos bancos. Com isso, está basicamente pegando títulos dos bancos e, em troca, lhes dando dinheiro. Então, está literalmente injetando dinheiro nos bancos, dando um alívio financeiro para os bancos, que mesmo em situação ruim, está recebendo essa ajuda do governo. É uma forma, como se fosse uma forma de empréstimo, é como se fosse uma forma de redesconto, apesar de serem coisas diferentes, que isso seria uma política de mercado aberto do Banco Central. E por último, a gente tem justamente essa questão das operações de redesconto, que é quando literalmente o governo ele empresta dinheiro para os bancos em troca de juros. Então, quando o governo está emprestando dinheiro para os bancos. Muitas vezes o governo considera ser mais fácil literalmente comprar títulos públicos federais, porque daí não está emprestando dinheiro, está literalmente injetando dinheiro sem a promessa de pagamento de juros posteriores por parte dos bancos. Então, se o banco está em situação financeira muito difícil, ponto de até ser complicado estar pegando empréstimo com o governo pode optar simplesmente por comprar títulos públicos federais. Mas no redesconto também o governo injeta dinheiro nos bancos, só que é uma forma de empréstimo daí. De qualquer forma, o governo tem essas três maneiras principais de tentar salvar os bancos, apesar de muitas vezes não conseguir. Tanto que em 2008 não conseguiu salvar o fundo garantidor lá dos Estados Unidos. Bom, mas aqui a gente viu uma situação bem extrema, em que os saques são tão altos, em tão grande quantidade, e a desconfiança está tão alta no sistema bancário, que os bancos acabam quebrando. Mas isso significa que todo saque, todo aumento substancial de saque em determinado período é ruim? Não necessariamente. Não é porque as pessoas sacam muito dinheiro que isso vai ser uma coisa ruim.
Quando as pessoas sacam dinheiro, na verdade, isso acaba aumentando a demanda por papel moeda em questão. E pela lei da oferta e demanda, quando a demanda por algum bem aumenta, no caso a moeda, então o seu valor acaba aumentando. E se a inflação é a desvalorização da moeda, uma valorização da moeda gera o efeito oposto da inflação, gera a deflação, que é a valorização da moeda. E quando tem deflação, ocorre que os preços gerais da economia acabam ficando mais baratos, porque a moeda em si está mais valorizada, é necessário uma quantidade menor de moeda para estar realizando a troca voluntária de bens e serviços. Então, ocorre uma deflação. Além disso, ocorre uma liquidação de investimentos ruins, no caso. Por quê? Porque se a demanda está muito forte por possuir essa moeda, então os bancos eles ficam com menos dinheiro para emprestar, ficam com uma oferta monetária menor para emprestar. E se muitas instituições, muitas empresas se aproveitaram de períodos em que bancos emprestavam mais dinheiro, justamente por estar tendo menos saque, e aproveitavam esse período para iniciar negócios, pegar financiamento para empreendimentos, bom, quando os saques eles aumentarem muito e os bancos não emprestarem tanto dinheiro, então negócios ruins que dependiam basicamente de empréstimos bancários para sobreviver, porque não davam lucro de verdade, vão ser postos à prova e podem acabar quebrando, ocorrendo essa liquidação, basicamente a falência de negócios ruins ou compra por outras empresas. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque se um negócio ruim fica por muito tempo crescendo, atraindo investimentos, mesmo que não dê lucro, isso vai gerando uma bolha. E quanto maior fica essa bolha, no que ela explode, maior é a consequência dela. Então, não necessariamente essa redução de saque, essa deflação vai ser ruim. No entanto, tem consequências que não são tão favoráveis no curto prazo. Por exemplo, se tem essa liquidação de investimentos ruins, talvez tenha mais desemprego, porque essas empresas podiam acabar demandando por uma mão de obra, mesmo que não fizesse tanto sentido contábil, mesmo que não tivesse dando tanto lucro. Então pode estar ocorrendo isso, ou um arrefecimento de curto prazo na economia, sendo que tem um lado bom de evitar que uma bolha bastante grande se forme, por exemplo. E também se tem uma desconfiança sobre a política monetária do governo. Então isso acaba não sendo tão bom. E se apenas essa redução de saques já seria ruim na ótica governamental, então vocês podem imaginar o quão ruim seria se a gente tivesse de fato uma quebra em cadeia dos bancos. Nós teríamos então o governo, na verdade, ele perderia praticamente os seus principais agentes de política monetária, representaria também o fracasso total da política monetária do governo, que não conseguiu então manter um sólido sistema bancário que ele se propunha pelo menos estar contribuindo, e a gente teria outros fatores que iriam abalar completamente a confiança do mercado no país e inibir que investimentos fossem realizados na região em questão. Bom, por esse vídeo a gente fica por aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Falo mais uma vez que temos cursos dos mais básicos até os mais avançados e o link para eles está aqui na descrição, como sempre, e vejo vocês nos próximos vídeos.